daria para você explicar um pouco como seria essa questão de alma gêmea? Se existe alma gêmea para o espiritismo e como que, em que contexto é? Então, acreditamos que aquela alma afim, que de alguma forma a gente tem um compromisso. E na espiritualidade, quando a gente pede, escolhe, né, tem essa oportunidade, e depois a nossa mente é apagada, mas fica prescrito, fica lá no seu, que a gente chama de inconsciente coletivo, todas essas anotações. E aí, às vezes, a gente tem um lapso de memória, que a gente chama de lapso de memória, é quando desarquiva alguma coisa desse arquivo e fala assim, nossa, era isso mesmo que eu queria, eu lembrei, não, eu já vi essa pessoa em algum lugar, eu já estive nesse lugar, essa árvore não me é desconhecida. A gente já, de alguma forma, vivenciou lá no passado e que um compromisso tem, isso é desarquivado, volta a nível consciente, a gente pode trabalhar isso do ponto de vista da alma. Então, sei lá, a gente dizer a alma gêmea é aquele que a gente tem um compromisso. Sim. Né? Espíritos como bem filhos, parecidos. como é né? mãe, né? Num processo reencarnatório, a mãe Sim. que era a mãe pode vir como filho, como não foi difícil ter trabalhado aquele relacionamento, terão uma outra oportunidade em situações contrárias ou inversas, ou de uma outra situação. Por exemplo, uma pessoa que tem um compromisso com aquela alma e não aborta várias vezes, e aquele espírito reencarnante sofre, não quer mais. Então, por tabela, uma hora ela vai aceitar, e aí a mãe biológica sai de cena, porque o compromisso dela era gerar, e é adotado por uma mãe que realmente vai exercer essa função de mãe. Então, aquele espírito que estava sofrendo no processo reencarnatório vai por tabela para o outro. Ou como um neto, como um sobrinho, como um filho de então, outro. o plano espiritual tem o plano A. A gente atrapalhando, tem o plano, eles conseguem outras vias, né? Plano B, mas C. vai ter que vivenciar isso. Como aqui mesmo, não sei onde foi que eu li, que aqui mesmo, mais para frente vai falar sobre a possibilidade que a gente tem de entender que eu não me dou bem com você e que se eu me lembrar de você, estarei livre disso, dessa perturbação. Mas ele esquece que numa outra encarnação, por eu não ter resolvido esse problema contigo, essa pendenga, eu vou ter que voltar e contigo, numa situação inversa, de repente não como esposa, não como marido, mas vem como filho, vem como neto, vem como mãe, vem como pai. Alguma outra possibilidade virá, porque o compromisso ele é imutável. Você precisa resgatar isso. Então, no caso, assim, vamos dizer, alguém veio por uma encarnação e tinha lá no plano reencarnatório, ó, vocês vão casar, vão ficar ali 50 anos juntos, um exemplo. E aí a pessoa acaba escolhendo um outro caminho, o divórcio ali, outras vias e não cumpre. Pode ser que aquele período, até a pessoa pedir o divórcio e divorciar, aquele período já foi suficiente, ou eles ainda vão ter que estar... Sim. Com relação ao casal, sim. Com relação se tiver filhos, não. Isso Sim. vai ter que continuar, porque pai a vida inteira e mãe a vida inteira, né? Sim. Dessa encarnação. Então tem um compromisso de dirigir, de orientar, de zelar até um determinado período em que ele já tem a sua autonomia. Mas não deixou de ser mãe, não deixou de ser pai. Pode ser velhinho lá, mas você continua sendo pai, continua sendo mãe. Aquela alma encarnada que vai ter um determinado período. A gente também não tem posse desse período. Sim. Você pode perder seu filho muito recentemente, mas a sua condição de ser o gerador e o provedor daquela alma, você o fez. Foi até um determinado período que ele tinha que ser. Como espíritos que precisam reencarnar apenas para refazer perispírito. Então vem anencefálicos, tem um período para recompor o perispírito de um período intrauterino ou pouco tempo depois de extrauterino. Mas aquela mãe ela tinha por obrigação de ajudar aquele espírito a ser reformulado. Então aquele período é pequeno.
embora ela sofra, ficou um tempo e a sensação de ter perdido o filho, mas na realidade ela foi mãe, ela foi aquela que auxiliou aquele espírito a se reorganizar fisicamente, entre aspas, e aí voltar para a espiritualidade, para uma nova programação, e aí sim, já bonitinho, recuperado de todo e qualquer centelha que não seja divina. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.